Hello, bom dia, meus amores. Feliz quarta-feira para todos vocês, tá? Estamos aí na metade da nossa semana, uma semana aí bem produtiva pra gente, né? Bem reflexiva. Trouxe um textinho aí do Arroz da Boa Esposa, né? Que traz aí uma reflexão muito profunda, né, pra gente, sobre a questão da empatia, a questão do respeito, né, a questão da relação da amizade leal, verdadeira que a gente tem que ter, né, e dos nossos princípios, dos nossos valores em tona, né, quando alguém precisa da gente, né, e tá num processo assim, tá distante, tá doente, aquela pessoa tá precisando da gente, né? E aí é quando a gente se revela realmente se a gente é leal àquela amizade, né? Ou não, né? Então, esse o texto que a gente trouxe aí pra gente estar refletindo na segunda-feira, ele se estende aí por toda a semana, por toda a nossa semana, que ela esteja bem presente nas nossas atitudes, nas nossas reflexões, né? E também no nosso coração, tá bom? Então, bora lá. Hoje é quarta-feira, né? E hoje o dia é reservado pra gente aprender história. Gente, história. Super show história, não é? Pode dizer que é, viu? É sim, história é massa. A gente viajar num tempo que não foi nosso, né? E aí, a gente traz esse resgate aí para o nosso presente, para que a gente possa estar entendendo, né, consequentemente, as coisas que acontecem atuais e, consequentemente, um pezinho no futuro. Então, tudo que a gente está vivendo também hoje vai se tornar passado, né, e vai servir de reflexão para o futuro, né, tanto da gente, né, se assim Deus permitir, consequentemente, a gente dá continuidade, né, o nosso ciclo aí de vida, lembrando que ninguém é para sempre, mas aí aos nossos filhos, aos nossos sobrinhos, né, aos netos, a gente tem que pensar assim, numa geração ascendente, que vai para frente, que progride, tá? Então é isso, sempre, história é exatamente isso, viajar nesse tempo. Fiquei preocupada, pensando que tinha desligado a câmera com a memória. Então, bora lá. Gente, vamos, a gente parou lá no ciclo do ouro, que a Carol falou que esse livro ele tem umas coisinhas meio estranhas, assim, ele fala de um assunto, depois ele vai para outro assunto da frente e esquece de trás, mas não tem problema, a gente tá aqui para dissolver tudo isso. Ele vai abrir o nosso conteúdo de hoje de história sobre revoltas coloniais, tá? E aí, tia, o ciclo do ouro, como é que fica? Deixa ele lá quietinho, né? A gente vem percebendo que eles vão fazendo os experimentos, as explorações, né? Eles não se cansam, né? Essa comunidade, essa colônia iluso-brasileira portuguesa, né? Que se instala aqui, né? Não finca os pés, né? Realmente para morar, mas vem, né? Toda essa questão de exploração, né? E, consequentemente, essa colonização ela vai existindo, né? Ela vai sendo galgada aos poucos, mas vai havendo essa intensificação à medida que eles vão explorando e que eles têm os interesses deles, né? Administrativos, políticos, econômicos, para sanar os problemas deles, né? Que a Europa sofria, né? E isso aí foi... Sim, aí vamos lá. E tudo foi acontecendo, né? Para o Brasil, vamos todo aquele resgate para o Brasil, né? A cana-de-açúcar, né? E coisa e tal. E aí agora vem para o ciclo do ouro, né? E aí eles começam a ver também que não vai dando muita resposta, né? Não vai trazendo aí, obtendo aí muitos lucros, né? Começa essa questão da comercialização, dessa parte que eles têm que, aquelas pessoas, os mineradores, começam a questionar, né? Poxa, a gente retém isso e a gente tem que pagar vocês por um preço irrisório, baixo, né? Vocês têm que a gente que vai em busca, a gente faz a mão de obra e a gente não tem, digamos que, o retorno equilibrado, né? Numa equidade aí que, digamos que, numa justiça, né?
Então, tudo isso vai havendo aí um desequilíbrio, vai havendo revoltas, né? E eu falei, né, até de uma revolta que houve nesse processo. E aí essas revoltas vão se intensificando cada vez mais, né? E elas vão abrindo espaço e aí elas vão sendo denominadas, elas vão tendo nomes importantes, né? Que se constitui até hoje, né? Digamos assim, numa identidade de uma região, numa identidade de uma cidade, né? Nós mesmo de Pernambuco, Recife, Pernambuco, nós temos uma revolta chamada Insurreição Pernambucana, muito forte, né? Um marco aí para a nossa história do nosso estado, da nossa cidade, né? E que ela traz consequências até hoje, assim, na cultura, na bravura que o povo pernambucano tem. Toda essa conjuntura, todo esse conjunto, toda essa formatação que a gente tem do nosso. Não sei se vocês conseguem, assim, sentir quando se fala, assim, de Recife, da capital pernambucana, né? Nós, dos recifenses, da bravura, da valentia que a gente tem, dessa força, desse jeito da gente encarar a política, a nossa cultura ser forte, a gente tem esse sangue mesmo na veia. Por quê? Por quê? Porque a gente combinou? Porque todo mundo combinou de ser assim? Não. Por causa lá do passado, tá? Tudo por causa do passado, dos povos que aqui estiveram, que instauraram isso e que isso vai passando, gente, de geração em geração. Por isso que estudar história é justamente isso que tia Carol sempre fala, é fechar os olhos, já que a gente não estava naquele período, e viajar para a gente poder entender o que está acontecendo no presente, para que a gente possa construir a nossa fala do futuro, entende? Então, essa insurreição pernambucana, ela justamente vem nesse tocante, tá? Quero que vocês abram aí o livrinho de vocês na página 177. Olha, são várias revoltas, né? São várias guerras, né? Cada uma com seus objetivos específicos. Mas eu vou falar, eu vou me atenar apenas a duas, tá? A insurreição pernambucana e a Guerra dos Mascates, que tem muito a ver com o nosso estado, com a nossa cidade, né? Com a formação aí cultural da gente, tá? As outras eu vou ler, tá? Não é, tia, você vai ler porque são menos interessantes? Não, elas são interessantes, como a tia Carol falou. Elas vão formar aí uma roupagem da identidade de uma região, de um estado, de uma cidade, enfim. Mas a nossa, a gente tem que privilegiar a nossa, tá? Então, vai ter trabalhinho hoje, vai ter trabalhinho para a próxima semana, em cima desse assunto, que eu quero que ele fique forte, tá? Que ele seja forte na nossa veia, tá certo? Pra gente possa entender aí a nossa bravura e a nossa valentia. Então, abra aí a página 177, só para ficar abertinho, para que vocês não se percam, para que vocês saibam. Coloca lá a aulinha remota. Hoje são 23 de setembro, já teve a abertura, né, da primavera, que foi ontem, uma estação, assim, super deliciosa, né? E também eu gosto muito, espero que vocês também gostem, é um florescer, né? É um florescer, a gente abre aí a nossa janela e a gente tem essa sensação de que algo está florescendo, né? Não só tem a sensação, como a gente tem a certeza que é a natureza se revelando, né? As flores, né? Fica tudo mais colorido, existe uma esperança, né? Dentro da gente. Abram aí, meus amores, a 177. Bora lá. Eu tô na 181, tá? Eu vou de trás pra frente. Vou trazer a insurreição pernambucana. Vamos lá. Maurício de Nassau, ele foi embora, né? Ele foi embora, conseguiram realmente, né? Ele estava aqui, né? Liderando, fazendo toda a parte, né? Da gestão administrativa aqui de Pernambuco, né? Toda aquela roupagem, toda aquela decor, né? Que a cidade de Pernambuco, né? Recifense ganhou, né? E ele, né? Mandaram ele de volta,
né? Vai embora lá para a Holanda. Vocês estão aí captando a ideia dos outros invasores que aqui estiveram, certo? Vamos lá. Então, fica o quê? Os sucessores de Nassau. Eles permanecem aqui. É como se houvesse um líder, o Nassau, ele vai embora, mas aí tem os sublíderes dele, né? Que ficaram por aqui, né? Sob a vigilância, lógico, dele. Só que esse pessoal que ficou aqui, certo? Eles não tiveram um papo muito agradável, né, com os senhores de engenho, que na época estava sendo os bambamãs, o pessoal lá da cana-de-açúcar. Para começo de história, já começaram a vetar a liberdade religiosa. Eles não podiam ir para a religião, escolher a religião deles, né? E coisa e tal. Então, os senhores de engenho começaram a se sentir ameaçados. Que é isso? A gente não pode escolher nada, não pode fazer nada, a nossa religião. Então, já começa o estranhamento daí. Então, os senhores de engenho, pegam um índio, repara, um índio chamado Felipe Camarão, pega o senhor de engenho João Fernandes Vieira, né, o Bambambam, que até tem uma rua aqui, lá no Derby, a João Fernandes Vieira, ali no Derby, ali próximo eu posso dizer, perto do Colégio Salesiano. Não sei se vocês já ouviram falar esse colégio. Pega um negro, Henrique Dias, tá? Pega ali a Henrique Dias, um negro chamado Henrique Dias, que também tem uma rua em homenagem a eles, certo? E aí, eles se juntam, né? Eles formam uma aliança, né? E começa esse embate, e começa essa guerra, né? Com esses sublíderes que ficaram aqui sob o comando de Maurício de Nassau, né? Instaurados aqui, tinham ficados aqui. E começa, tipo assim, ele deixou o pessoal dele aqui, mas os que já estavam aqui, né? Os grandes líderes, seus de engenho, comandados, né? Pela tropa portuguesa. Não, gente, a gente tem que tirar eles daqui, né? Quem manda é a gente. Não tem que ir embora e deixar o povo dele, não. Tem que mandar vazar, digamos assim, né? Então, eles não tiveram dúvidas, começaram os embates, as guerras, né? E essa guerra, eles conseguiram fazer a primeira remessa embora, né? Então, terminou esse primeiro pedaço, esse exército aí holandês, né? Foram derrotados na primeira batalha, chamada Monte dos Guararapes, aqui em Jaboatão. Eu digo aqui em Jaboatão porque eu sou residente do município de Jaboatão, né? Teve a primeira batalha, né? E teve a segunda batalha, que também terminou lá, né? No Monte dos Guararapes, né? E essa daí foi porque agora os que ficaram, primeiro foi por causa da questão religiosa, da falta da liberdade religiosa. E a segunda porque eles fizeram o seguinte, sabe o que a gente vai fazer? Os que ficaram, os holandeses. A gente vai fazer uma linha em Recife, vai dividir Recife na metade, entendeu? Aqui é o pedacinho da gente, aqui é o pedacinho deles. Oxente, não teve, meu filho, não teve sossego, nada disso. Cortar, delimitar a minha terra, vai não, meu filho, aí toma. É guerra. Então essas duas batalhas, né, elas foram vencidas aí pelos pernambucanos, né? Por isso que a gente tem essa questão aí da luta, né, da resistência, né? Esse povo aqui é nosso, né? Essa bravura aí, eles não vão conseguir. E aí houve realmente essa questão da expulsão total desses holandeses. Pegue o seu banquinho e saia de fininho. Tá? Então, esse processo todo, gente, durou em torno de 24 anos. Daí vocês tiram, né? Então, é como se fosse assim: nós somos madeira de lei que cupim. Não, já ouviram essa música, essa estrofezinha que se canta muito no carnaval. Então,
É daí de onde vem essa bravura, né? Esse povo, né, que é osso duro de roer, né? Não foi deixado aí. Foi uma terra muito valorizada, a nossa, né? E é daí de onde vem a nossa, pelo menos Portugal serviu, né? Alguma coisa boa aí pra gente, né? Essa bravura, essa valentia vem aí dessa resistência que durou 24 anos, com essas duas batalhas chamadas Insurreição Pernambucana, tá? Teve o primeiro pedaço, achou que estava tudo bem, mas aí conseguimos, na segunda, derrotar de uma vez. Os holandeses vão embora. Agora, bora para a Guerra dos Mascates? Vamos lá. A Guerra dos Mascates, ela tá na 179, tá? Também resistência, também luta, também foco de interesse a nossa terra, né? O nosso espaço territorial pernambucano. E agora, sai de cena os holandeses, permanece os portugueses. E agora os senhores de engenho, novamente, entrando aí em atrito, né? Em conflito com os comerciantes, né? Portugueses, tá? Os comerciantes portugueses que aqui ficavam, né? E os senhores de engenho, eles cuidavam da cana-de-açúcar, né? Os senhores, eles ficavam localizados mais na região, na cidade de Olinda, tá? Depois é que a gente vai ver, entender esse espaçamento aí. E os comerciantes aqui, mais ou menos ali no porto do Recife. Então, eles pegavam, né, os produtos da cana-de-açúcar dos senhores de engenho para comercializar na Europa. Então, havia essa ligação entre eles. Só que aí começou novamente os conflitos, né? Qual era o espaço de quem quer obter mais lucro, né? Toda essa visão capitalista, toda essa visão aí da economia, né? E a causa desse conflito foi esse interesse dos comerciantes, dos portugueses, né, da cidade do Recife, né, com essa nobreza aí que estava instaurada em Olinda, né, com os senhores, exclusivamente aí dos senhores de engenho, né. Então, assim, os holandeses, os olindenses, eles não admitiam essa autonomia que os senhores comerciantes, os senhores engenhos, os comerciantes tinham com essa relação da venda do comércio, né? Eles estavam começando a ganhar o território, né? Então, os olindenses, por vender os produtos para eles, né? Por dar esses produtos do açúcar para que esses comerciantes pudessem vender, eles não estavam mais batendo. Poxa, eles estão ganhando espaço, estão crescendo, né? Eles estão ficando independentes e eles não estavam curtindo essa vibe, não estavam curtindo aí essa colônia que estava crescendo tanto, que era Recife, né? Então começam os conflitos, começam as guerras, né? Então, cada um aí querendo seu poderio, querendo aí, né, quem iria vencer. Então, os mascates, que eram os comerciantes de Recife, eles tiveram a ideia de que a gente vai fazer, né, pra gente, né, jogar uma lábia aí pros senhores de engenho. A gente vai lá pra Olinda, né, e a gente começa a vender, né, começa a comprar o açúcar deles e em troca a gente dá seda, a gente dá veludo, vinho, né, para eles, né? Então a gente faz essa troca, né? Como se estivesse barganhando aí os interesses. E foi o que aconteceu, né? Então, mas o interesse que havia por trás é para que deixasse Recife, deixasse Olinda, Recife ser dependente de Olinda e que Recife se tornasse uma vila povoada, né? Por incrível que pareça, né? Hoje realmente ela é a maior, né? Mas que ela tirasse aí
essa ligação que havia com Olinda, essa unicidade que havia com Olinda, tá? Então, o grande interesse deles é que houvesse uma ruptura, né? E houve, né, gente? Hoje são cidades irmãs, porém, cada uma com a sua parte administrativa completamente, né, diferente, politicamente diferente, né? Mas são duas cidades que, historicamente, né, teve a sua simbologia, teve a sua importância. Foi importante o momento que as duas estiveram juntas, né? Pela questão da economia, né? Uma vendia para a outra, uma tinha o recurso e vendia para a outra, e a outra vendia para a Europa. Então, também houve essa limitação, essa guerra, né? Chamada guerra. E foi o que aconteceu. Então, o rei lá, Dom João V, né? O pessoal daqui de Recife começou a pedir clemência para ele, né? Para que essa cidade, né? Recife, se tornasse, a elevação do Recife, né? Se tornasse a chegar a uma categoria de vila, né? De povoado, assim. Né? Se categorizando vila, já era uma coisa independente, que tinha autonomia de resolver sua administração política sozinha, não precisava mais de Olinda, andar com as pernas de Olinda. A Olinda não precisava estar ajudando o Recife. E o rei realmente atendeu esse pedido, né? E foram marcados os limites entre Recife e Olinda, né? Então a revolta, na verdade, refletia esse temor, né, de Olinda a acontecer uma decadência, né, de Olinda, né, ela ficar, digamos assim, que endividada, né, de perder suas terras, né, porque naquela época os senhores de engenho representavam a elite, o poderio, e eles ficaram com medo, né, então para isso eles foram para o seu combate aí territorial. Interessante, né, gente? Novamente aí a bravura, a resistência, todo esse jogo de interesse, né? E de preocupação, né? Então é por isso que hoje isso tudo reflete, né? Esse cuidado que nós temos com a nossa cidade, da gente olhar a nossa cidade de uma forma diferente, né? De sempre almejar que ela seja a melhor, né? Em tudo, até em comparação às outras cidades, né, do Brasil. E é isso. Então, essa guerra aí dos mascates é porque vem de mascaro, do açúcar, né? E era um grupo de mascates, de comerciantes de Recife, que foram lá em Olinda, né? Compravam aí o açúcar deles e em troca, né, dava veludo, seda, né, essa troca aí, esses muambas, mas naquela época eram os toppers, né? Veludo, seda, era uma coisa chique. Gostaram? Eu vou trazer também contribuição de vídeos de animação para vocês da Mascate e da Insurreição, porque aí fica muito, né, muito mais interessante a questão da visualização. Tá certo? Vamos lá agora para a página geral, volta para a página geral, que é a 177 até a 181.